aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse episódio especial do Agro Resenha, em parceria com a Dale Carnegie Training, que durante mais de um século vem melhorando o desempenho individual de negócios e de pessoas, cara. E, ó, a gente fala, né, que o velho Dale começou lá no início de 1900 a fazer os cursos dele lá e tal, escreveu um livro que quase ninguém conhece, Nossa. que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então eu sempre falo que se tá no negócio há mais de 100 anos, quer dizer que funciona, né, André? Funciona, né? Continua sendo muito atual, né? Exatamente, exatamente. E nesse episódio especial, que a gente tá gravando aqui diretamente de Goiânia, cara, a Andréia, que é nossa anfitriã, junto com o Albeneir, né? A gente veio aqui até Goiânia para gravar. E estamos aqui com o Maxwell Ribeiro, que é proprietário da Rural Forte Nutrição e Saúde Animal, cara. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha. Bom dia, eu que agradeço, Paulo, por essa oportunidade única, né? De estar voltando aqui a Goiânia, né? Minha terra natal. Então, tá aqui é muito fácil. Você nasceu daqui? Sou daqui, né? Aí, ó. E eu falo assim, parecendo que demora a vir aqui, né? Tô aqui toda semana. Mas voltar a Goiânia é sempre um prazer poder estar com vocês aqui. Muito bom. E eu tenho certeza que vai ser um papo valioso, né? Com certeza. A prévia ali já foi boa, né? Tá igual a conversa que a gente teve no último episódio. Também a prosa ali foi boa, ela veio pra cá, a prosa é boa. Então, eu falo que sempre tem o crivo da Dale, né? Então, se tem o crivo, quer dizer que a história sempre vai melhorando, né? Sim, sim. A Dale sempre atrai pessoas com valores semelhantes ao dela, né? Então, o papo vai ser produtivo e valioso. É isso aí. E você, Obrigada André, por como é estar que aqui. tá? Certo. Eu tô muito feliz de estar aqui, de receber você também. Já assisti os outros podcasts, né? Então tá aqui também junto com o Maxwell, que é um parceiro, mais que um cliente, é um parceiro da Dale Carnegie Goiás. Então tô muito feliz de estar aqui. Maravilha, maravilha. Então vamos conhecer, né, cara? Pra gente começar então essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí, enfim, para nós conhecermos você melhor. Olha só. Meu nome é Maxwell Ribeiro, como você... Sou médico veterinário, me formei pela UFG em 99. Inclusive tive uma ótima surpresa quando comecei a ver os podcasts da Agro Resenha. E o Luciano é de uma turma depois da minha, né? É mesmo? Exatamente. Eu ia até te perguntar aqui agora. E a hora que eu vi, eu falei, nossa, mas tá diferente, né? Como o tempo passou e eu não tô lembrando dele mais. Aí eu corri lá, eu olhei meu álbum de formatura, até achei que era da minha turma. Falei, não, mas não é. É porque a gente formou em 99, minha turma, só que cola grau em 2000. E ele é da turma de 2000. Entendi. Então é um ano depois, mas naquela época só tinha uma turma de veterinária em Goiás, só tinha a UFG de Goiânia. Então as turmas de veterinária eram só uma e só em Goiânia. Então me formei em 99, logo depois fui para Bom Jesus de Goiás, onde fui trabalhar numa empresa de nutrição animal e saúde animal, onde eu conheci meu sócio. Hoje o Luciano, né, meu sócio, meu companheiro ali na empresa. E de lá a gente montou a empresa em Pontalina. Então estamos aí nessa trajetória há 23 anos, né? 23 anos já, 23 anos. Mas vem cá, você formou em veterinária e tal, né? Eu acho que eu formei em agronomia e também trabalhei muito tempo com pecuária, né? Inclusive trabalhei com o Luciano lá na Nutripura, né? E, cara, como é que foi esse... Porque assim, você sai da faculdade, normalmente você quer atender produtor, tal, né? Fazer toda aquela parte técnica ali, né? E como é que foi o start para você começar a empreender, assim, cara? Como é que foi esse processo, sabe? Como é que foi esse negócio? Na verdade, Paulo, eu acredito muito que o que está gravado na nossa mente tem grandes chances de acontecer. E a ideia de montar uma loja veterinária veio desde a faculdade. É mesmo? Porque naquela época já existiam veterinários que eram donos de loja no interior de sucesso, até em Goiânia. Então eu sempre associava a profissão de autônomo como profissional veterinário com o negócio. E sempre tive essa visão de que a empresa pode multiplicar os seus braços. Então a ideia de montar a loja, ela veio desde a faculdade. Então eu sempre já tinha essa ideia fixa. Quando eu formar, eu quero montar uma loja veterinária e praticar a profissão juntamente com a empresa, né? E durante um ano eu trabalhei nessa empresa, da qual eu tenho muita gratidão, do Robson, né, e do Itamar, uma empresa em Bom Jesus e Vicentinópolis. Robson até hoje, inclusive, não está aqui mais com a gente, né, partiu. E o Itamar, que foi quem nos ensinou boa parte dos nossos valores. Então a gente passou um ano, eu passei um ano, Luciano, meu sócio, já estava lá há vários anos. Foi quando eu o convidei para montar a loja em Pontalina. Então a ideia já era antiga. Ah, cara, isso é legal, né? Porque assim, eu
como técnico, quando eu saía, nem pensava em empreender, sabe? Nunca passou pela cabeça. Porque Foi isso aí despertando foi isso. despertando, né? E você que deve lidar com muitas Sim. pessoas deve perceber isso também, né? É muito comum, né? Como a realidade como atua, né? E o Maxwell já mostra uma característica dele, que a gente fala muito isso no DCC, no treinamento, logo nos primeiros encontros, que é ter essa clareza de onde você quer chegar, né? Então o Maxwell já tinha isso e foi buscando os recursos e a direção, né? Porque às vezes uma coisa é você ter o desejo, né? Outra coisa é você conseguir colocar isso em prática. Exatamente. Mas tá, virou o dono da firma, né? Começou lá o negócio e tal. Quais foram as dificuldades assim do início? Porque uma coisa é você olhar para um negócio que tá com sucesso e tal, né? Mas é aquilo que a gente estava comentando ali antes de entrar. Quando todo mundo conta os copos que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Né? Isso é bom. Como é que foi esse início assim? Quais foram as principais dificuldades, enfim, que você passou, cara? Então, Paulo, Vocês, né? a ideia que a Andrea comentou de ser empreendedor, realmente essa ideia já veio da faculdade. Mas uma coisa é ter uma ideia de empreendedor, outra coisa é ter uma formação de empreendedor. Então, na verdade, eu me formei para ser veterinário. E assim eu comecei no campo. Então, eu fazia a parte clínica mesmo. Então, eu ia para a fazenda com a maleta de pescador, fazia cirurgia, fazia reprodução. Mas aprender a ser empresário, isso realmente a gente foi aprendendo. Inclusive, meu sócio também, ele tinha uma experiência de loja, mas também nunca fez nenhum curso na área de administração, nada de economia, nada que ligasse à administração de empresas. Então, realmente foi uma caminhada do errar e aprender. Errar e aprender. Então, ainda mais que naquela época, 23 anos atrás, não tinha tanta disponibilidade de cursos, de informações. E hoje está muito evidente isso daí. Então, realmente foi difícil. Mas eu me lembro que das fases que começou a ser marcante, assim, um divisor de águas, foi quando você tem que largar o osso. E o que é largar o osso? É quando você deixa de ser o profissional veterinário que atendia fazendas, que criava vínculo com o produtor e tem que terceirizar isso aí. Então esse foi um momento difícil, um dos primeiros momentos difíceis que eu passei para chegar até hoje, estar aqui. Porque quando você é um profissional formado, você quer fazer cirurgia, você quer fazer a reprodução, você quer atender. Tá apegado você tá também. apegado àquele dia a dia, né? Sim. E sempre tem um anjo na sua vida. E sempre tem um anjo na sua vida que traz, às vezes, o caminho, né? E basta você estar ali para ouvir ou não, né? E eu me lembro que eu estava com um produtor, que era cliente nosso, e a gente estava num fim de tarde ali no espetinho, e ele falou assim, conversando sobre... Ele falou assim, não, mas hoje não te acha mais na loja. Eu preciso falar com você, eu não consigo mais falar com você. Você precisava colocar um veterinário no seu lugar. Ou para te ajudar e tal. E aquele foi o primeiro despertar. Porque nós temos 4 valores na empresa. Que estão escritos lá, mas tem que ser algo autêntico, né? Confiança, excelência no atendimento, desenvolvimento de pessoas e encantar clientes. Mas isso estava dentro da gente e desde o início. Então aquela característica de excelência no atendimento, isso é muito amplo, né? Ali já começou a mexer comigo, porque eu não estava atendendo bem. Porque veterinário é igual pediatra, né? É igual médico, você precisa estar disponível, né? E quando você vai para o campo, você não tem como. Naquela época não existia internet nas fazendas. Então você saía cedo, às vezes voltava à noite mesmo, e você ficava um dia sem ser comunicado. E aquelas pessoas, os clientes que precisavam de você naquele dia. Aí eu comecei a perceber que precisava realmente começar a inovar. Mas isso foi difícil. E uma coisa muito interessante, Maxwell, que Maxwell trouxe aqui, que vale para empresários do agro e qualquer ramo, que é sempre tem um anjo, né? Mas sempre tem que ter a disponibilidade de aprender. E o Maxwell tem essa característica de ser aprendiz. Porque assim, hoje, diferente de 23 anos atrás, tem muitos treinamentos, tem muita informação. Só que não adianta se eu não tiver, de fato, disposto a ouvir e a mudar, né? Então, essa é uma característica que você já foi mostrando que a gente vai entendendo por que tem o sucesso que tem hoje. Sim, sim. E, Maxwell, uma coisa que chama atenção, né? Tem toda essa... você ir aprendendo, assim... O empreendedor brasileiro, ele é o cara que ele vai aprendendo a andar de moto enquanto a moto está andando, né? O trem vai começando, a gente vai entender que tem que pagar imposto, que tem que, né? Usar capacete. Então o negócio vai acontecendo, né? E
nós como técnicos temos essa questão de, cara, eu faço desse jeito, esse jeito é o bom, esse jeito é o que tem que fazer. Como que foi, cara, a primeira vez que você teve que ensinar alguém a fazer o que você fazia e o que você sentiu, cara? Primeiro que você tem que ter uma autoconfiança e uma autoestima para saber que ninguém vai te substituir. E que se ele te substituir melhor do que você, que ótimo. Porque a sua empresa vai crescer se você tiver pessoas assim tão fácil, melhores né? que você. Mas tem que ter essa visão. Sim. Né? Mas eu até aprendi algo com a Dale Carnegie, né? Que foi o processo de formação. Porque uma coisa é você passar um produto para alguém vender, outra coisa é passar a profissão que eu fazia. Então aí acho que foi o primeiro processo de delegação que a gente tanto aprendeu no Dale Carnegie. E é lógico que eu não fiz da melhor forma, porque eu não tinha formação ainda. E quando eu vi, por exemplo, um processo de formação de trainer na Dale Carnegie, né, eu percebi como isso tem que ser cuidadoso. Eu não fiz da forma correta, mas tem que ter muita... Assim, ele precisa primeiro entender a sua essência. Se essa pessoa que você vai transmitir a função não tiver a mesma essência que você, os mesmos valores, vai ser muito difícil, porque você nunca vai largar o osso. Porque a hora que ele estiver fazendo algo diferente do que é valor da empresa, um valor seu, pessoal, você vai lá e não vai deixar. Aí a coisa não anda, né? Então, nesse caso, esse primeiro colega veterinário, que é o Leandro, né? Da cidade lá, hoje inclusive virou um empreendedor também. Ó, coisa boa. Saiu de lá e foi pro Mato Grosso, virou um empreendedor. Ele tinha muitos valores parecidos, então foi mais fácil, porque ele veio de uma escola de veterinária que tinha a mesma pegada, o mesmo trabalho de campo, então foi mais fácil por causa de ter encontrado um valor parecido. Mas eu acompanhei, né? Eu ia nas fazendas com ele, eu falava, primeiro você vê, eu nem sabia como é que fazia isso, né? Mas primeiro eu vou fazer e você vê, depois você faz e eu assisto, até que devagarzinho ele foi soltando. E posso dizer que até foi um colega, assim, talvez até melhor que eu. Então, isso realmente, quando você coloca pessoas que entregam o que você espera, com os valores que você espera, fica mais fácil de fazer essa transição. Sim, sim. E pelo que eu pesquisei, pelo que a gente foi falando, a empresa foi aumentando, né, cara? Hoje, quais são os processos assim que você foi criando ao longo desse tempo? Porque treinar uma pessoa, né, é legal. Treinar todos, né? Treinar todos, eu imagino que não deve ser um negócio tão simples assim, ainda mais num negócio que demanda da pessoa entender o negócio do produtor rural, um negócio mais complexo, né, cara? Com certeza, né? Eu acho que, primeiramente, você precisa ter lideranças. Porque você não consegue treinar todo mundo. Você não consegue estar com todo mundo todos os dias. E isso também foram os olhos que Albeneir, Andréia, foi me abrindo os olhos. Com quem você vai treinar? Porque se a gente quiser treinar todo mundo, hoje nós temos 4 negócios. Casa agropecuária, loja de varejo na cidade, temos a fábrica de nutrição animal no distrito industrial, eu tenho uma fazenda, propriedade leiteira, e tenho Rede Pop e Pontalina, que é uma franquia de pet shops. Então, 4 negócios. Somos 37 colaboradores. Eu não consigo treinar os 37. Isso é fato. Mas quem eu devo treinar e com qual frequência e de que forma? Então, esse eu acho que é o grande aprendizado que a gente foi tendo, né, com o tempo e com as técnicas. E isso é decisivo, né? Com qual frequência que eu tenho que estar com cada um? Com qual intensidade? Porque cada um tem seu tempo, cada um tem a sua maturidade, né? Eu falo assim, eu tenho às vezes líderes que eu preciso estar com ele, até por ser júniores ainda, né? Eu tenho que estar às vezes 3 vezes a semana fazendo ajustes. Intensificar, né, o acompanhamento. Uma vez, intensificar, outros uma vez por mês. Então, assim, isso e com qual linguagem eu vou usar. Então, é realmente medir isso, ponderar. E eu acredito que realmente é treinar liderança. Não tem como outro caminho, porque a gente, né, tem ouvido todo lado aí que o bem mais escasso hoje é o tempo. E realmente não dá para atender e treinar todo mundo. Então, você transmite os valores para as lideranças. Uma vez eu vi um grande amigo meu, que é um grande empresário, acompanhando ele, e ele chegou num setor e falou assim, uma líder dele perguntou de um problema e tudo, que estava cheio de problema. Ele falou, como é que estão os liderados? Eles estão bem treinados?
eles estão bem cobrados, então se não tiver, concentra no que tem que fazer. Ou tem que estar bem treinado, tem que estar bem cobrado. Se tiver, vai estar tudo certo. E eu peguei isso, né? Isso. Então, eu acho que é por aí. E uma coisa interessante, a gente acompanha, né? O Maxwell tem um tempo e ele tem esse desejo de desenvolver as pessoas, não só olhando para o resultado da empresa, mas para as pessoas mesmo. E teve uma conversa que a gente teve, né, Maxwell? Vamos selecionar mais. Por que essa pessoa, né? Que é uma coisa que a Dale Carnegie faz, né? De estar ali como parceiro do negócio das pessoas, ali ajudando mesmo. E uma coisa interessante é porque dentro da empresa do Maxwell, das empresas dele, Dale Carnegie também virou um sinônimo de reconhecimento. Então, as pessoas que vão fazer Dale Carnegie sabem que tem... Não é qualquer um que Não faz. é qualquer um. Tem a confiança do Maxwell e do Luciano, né? E tem um próximo passo para ela, bem claro. Então, o aproveitamento no treinamento também é diferente, né? E essa ideia do Maxwell, a gente sempre fala, ó, ele vem para o treinamento, nós estamos aqui ajudando ele, e o Maxwell dá a parceria lá. Né? Tá sempre junto com ele lá, acompanhando. Então, intensifica, não tem como não ter resultado, né? O que a galera falando foi realmente outra divisor de águas, que é como é que eu vou gastar minha energia? Em quem eu vou gastar, em que momento? E eu, sim, eu sou de pessoas, né? A empresa tem uma divisão lá de comercial, meu sócio é administrativo e financeiro, e eu tô no comercial, porque comercial é o que mais gosta de gente, né? E assim, Paulo, eu tenho uma filosofia e um estilo de pensar que se eu tiver uma oportunidade com aquele colaborador, com aquele cliente, a janela for aquela, eu às vezes até deixo um negócio ou algo passar, mas eu sou muito pessoas, eu não deixo aquele momento passar, porque às vezes as janelas que as pessoas estão abertas para ouvir, para realmente receber a mensagem certa, ela pode ser só aquela. Então eu nunca perdi essa oportunidade. E olha, isso você falando me fez pensar numa coisa que é uma característica que o empresário às vezes não tem de fábrica, né? Não tem natural. E que é o desprendimento de investir nas pessoas certas, mas também pensar que nem sempre elas irão ficar ali contigo. Sim. Mas aquilo, por exemplo, um treinamento da Dale Carnegie é para a vida. Muda, às vezes, a forma da pessoa se relacionar com a família, né? Com as pessoas da sociedade que ela convive. E o Maxwell nunca, por vezes, eu falo, nossa, fulano, a pessoa treinou e não tá mais lá no negócio. O Maxwell nunca ligou para reclamar, pô, André, fulano saiu. Não, porque ele sabe que isso foi uma coisa que a empresa proporcionou para a pessoa e ela vai ser melhor onde ela for. Né? Então isso é muito é uma expansão assim quando você fala isso, porque às vezes o empresário não investe, não, deixa ele assim, porque senão depois vai lá fazer aquele treinamento, quer sair da empresa, e essa é uma visão diferente, né? Acho que é Henry Ford que dizia, né? Que você não quer treinar as pessoas porque elas podem sair, experimente não treiná-las e elas ficarem. Nossa, é muito pior. É um custo pior, muito mais né, alto, né? E aí, André, eu queria trazer assim, porque assim, isso que o Maxwell vive e tal, né, não é uma coisa particular dele, né, cara? Até assim, a gente percebe que essa dor do crescimento, né, que a gente fala, ele é muito comum nos empresários, né? Esse deixar de largar o osso um pouco, né, para olhar para outras questões, né? Sim, tem um desprendimento também disso, e se não tiver um olhar lá para frente claro, o empresário vira o teto da empresa dele, né? Sim. Não consegue crescer. Então, isso é uma das coisas que os treinamentos da Dale Carnegie vai ajudando. Porque, às vezes, o empresário tem o desejo de crescer, mas ele não tem um método para fazer aquilo acontecer. Então, o Dale Carnegie Course, que é o clássico aí, treinamento, o LTM, que já é um treinamento mais de gestão mesmo, como é que a gente sabe, eu tenho que delegar, eu entendi isso. E na prática? Né? Tá todo mundo hoje falando isso. Como é que eu tenho que delegar? Não pode ficar fazendo as coisas. Mas como é que eu faço isso? E a Dale Carnegie vai, né, ajudando você. Então, esse é um diferencial assim que não vem. A gente falou disso também, não vem naturalmente com o empresário. Vem um monte de desejo, mas você precisa ir recebendo os recursos. Exatamente. E a Andrea falou de um treinamento, de algo que foi assim muito importante nas minhas relações pessoais. Antes eu tinha assim às vezes algum receio, eu tinha dificuldade, eu achava que por ser muito pessoas
como é que eu vou falar isso para ele? Sabe aquelas coisas difíceis que você tem que falar, que está incomodando, que está atrapalhando, ou que realmente está impedindo uma alta performance, mas vai talvez ofender, talvez vai magoar. E isso foi algo que foi se transformando em mim, como gestor, como pessoa, para também transformando esses feedbacks, tomada de decisão, esses alinhamentos, né, com esses colaboradores. E tem uma ferramenta no RTM que chama Innerview, que é quando você tem técnicas ali para se aproximar da pessoa, criar conexão, você vai lá na história dele. E eu percebi que se você vai falar de algo que tem que ser dito para alguém, falar do que realmente você espera dele de forma bem clara, fazer acordos de coisas que não podem mais estar acontecendo. Se você não tem uma conexão, se você não está fortalecido com um colaborador, não funciona. Perfeito. Então, nesse ponto aí, eu passei a ter mais técnica. Eu percebi que em muitos momentos não era para falar aquilo, mas eu estava distante. Então, eu me aproximei daquele colaborador, eu me fortaleci, eu entendi a situação dele. Aí, na hora que a gente estava realmente conectado, aí você consegue colocar na mesa o que você precisa colocar. Claro que com a linguagem carnegiana, né? Com a linguagem, com a boa comunicação, com respeito sempre, mas você pode falar o que for preciso. Para que traga em detalhes, em evidência, o que você espera dele. Sair de uma reunião, sair de uma conversa, com ele tendo clareza de detalhes, o que você espera dele e o porquê, foi decisivo para que essas conversas, esses alinhamentos fossem ganhando realmente resultado. Sim. Porque não é só chegar lá, chamar atenção, falar o que está certo e errado. Porque, na verdade, a gente não quer ser pai de ninguém, você quer resultado. Então, Exatamente. como é que tem resultado com essas conversas? Então, o meu fortalecimento em me aproximar, ter técnicas de colocar isso da forma certa, foi o que realmente ganhou força para que os resultados viessem de cada colaborador. Muito. O Maxwell tocou num ponto que é a história do resultado, né? E quando a gente fala de treinamento, de desenvolvimento, às vezes o empresário pensa, pessoas, aí não, o negócio é resultado, né? E de forma nenhuma a Dale Carnegie desatrela, né? Uma coisa a outra, tá tudo atrelado. Só que não é o resultado a qualquer custo. E sabe uma curiosidade interessante? Você estava falando, né? Às vezes as pessoas estão fazendo o treinamento lá da equipe, do time do Maxwell. Às vezes eu ligo para ele achando que eu vou contar uma novidade. Fulano, né, tem uma situação. Não, isso aí ele já sabe. Tô ligado. Então ele consegue. E eu já até perguntei para ele, falei, não sei se você tem noção, né, de gerir 4 negócios e ao mesmo tempo saber estar perto das pessoas que são ali, nas pessoas chaves para ele. Então isso é uma metodologia, né, que você foi pegando, mas também colocou isso, né, para rodar de maneira sem impactar teu resultado, né? E Maxwell, a gente, você contando, você é um cara de pessoas, dá pra perceber na conversa, né? Que é um cara de gente mesmo, né, cara? Esse tato, às vezes, né, que a gente tem tato demais, né? Pisa em ovos pra falar as coisas. Mas quando que você parou e falou assim, cara, o que eu preciso fazer pra, né, a decisão, sabe? Sabe aquele ponto de inflexão que você falou assim, cara, do jeito que tá, não dá, eu preciso procurar alguma coisa pra me... Quando que foi que você teve esse clique, cara? Na verdade, tem alguns momentos, né? Mas normalmente a mudança vem com a dor. A mudança vem com a dor. E normalmente a dor numa empresa é números. Ou perdas de colaboradores, ou perda de mercado, assim, falando empresarialmente mesmo, acho que a dor pode ter várias faces aí ao longo de sua vida, mas numa empresa é realmente prejuízo, não ter lucro, e você é o comandante, né? Você é responsável pelos resultados da sua empresa, né? Pelo onde ela está chegando e por aquelas pessoas que estão ali pelo mercado. E eu acho que foi quando realmente os números não estavam bons. Aí nessa hora você começa a perceber que realmente tem que mudar. Então isso... Nós tivemos alguns momentos desses, por exemplo. É claro que a virada de chave ela é gradual, mas um dos momentos assim difíceis que nós tivemos em 2017 foi um momento em que eu passei pela perda da minha mãe, separação, 2 grandes colaboradores, gestores saíram da empresa, montou uma concorrência. Então assim, foi muito baque de uma vez só.
E aí isso realmente trouxe um baque grande. 2023 foi lidar com o pior ano da história. Já sabe o que é isso? Como é que você lida com o pior ano da sua história? E um dos caras que me levantou foi o Beneir. Um dia a gente conversando, falou, não, Beneir, porque a gente, quando às vezes está com um problema, você quer... Você tá assim, involuntariamente, às vezes a gente sabe que não pode, mas tem hora que você quer potencializar ele. Tipo assim, o meu problema é maior. Quer cavar né? o buraco, né? Continuar E cavando. o Beneir ligando, falou, não, Beneir, porque 2023 foi o pior ano da nossa história, foi o único ano que a gente fechou no vermelho, e eu falei, nossa, que bom, hein? Eu falei, não entendeu o que eu falei. Dizendo, né? Que bom que foi. Como assim, Beneir? Eu tô falando que eu não sei lidar com... Porque a gente sempre teve 22 anos de lucro, né? Anos mais ou menos, é normal no negócio, mas prejuízos, fechar um ano assim, 365 dias trabalhado e falar assim, tirei do bolso ou do estoque da empresa ou do caixa tantos R$1.000, que bom, hein? Cara, não tô entendendo. Ele não ouviu. Eu chamo que repetir, Não né? entendeu o que eu falei. Aí ele, mas Maxwell, em 23 ciclos, se só teve um ruim, cara, parabéns. Falei, por isso que é o dono do negócio. É o dono da DEIA, não tem jeito da franquia aqui, o cara, né? Realmente aquilo mudou tudo. Então, eu acho que a gente tem esses papéis também, né? De virar a chave e a pegada do cara que tá muito ruim naquele momento ali. Você, pá, com uma frase você muda tudo. E 2023 foi um desses anos. Em que, apesar de a gente estar fazendo cursos, né, e mudanças ao longo dos anos, tem vários episódios para falar disso, mas 2023 para cá, então em 2 anos a gente acelerou muito essa questão dessa mudança aí que você falou. Por quê? Nós tivemos 3 grandes motivos de prejuízo desse resultado final. O primeiro foi um ano em que houve uma derrocada de preços das commodities. Então, eu depois conversando assim, várias empresas do agro, vários colegas, empresas do segmento, foram pegos com os estoques, né, estocados, né, e o preço caiu muito rápido. Adubos, né, grãos. Isso em commodity dá um valor em cifras muito alto, muito grande. Segundo motivo, a inadimplência deu uma alta muito grande. E como a demanda foi menor também, acaba que o mercado quer vender, porque todo mundo tem custo fixo, então Tá com estoque. a maneira mais rápida de melhorar custo fixo é vender mais, que você dilui o custo fixo. Então, eu preciso girar. Então, estava todo mundo querendo uma fatia de mercado que estava menor. E com isso vem algo que é complicado, que é a guerra de preços e, consequentemente, margem. Então, margem reduzida, faturando menos, inadimplência alta, somado ainda com a questão do estoque, né, das perdas em estoque, essa combinação fez o avião cair, né? Porque por que o avião cai? Tem que ser uma série de coisas, né? Então realmente combinou de ser o ano mais difícil. E aí a gente teve que realmente acelerar muita coisa. E eu acho que foi talvez assim, um ano divisor de águas pra gente estar realmente... E aí começa, né? Não é que você já sabe, você já vem fazendo, mas aí é onde se acelera. Agora tem que fazer, porque não tem muita gordura. 2 anos desse, talvez a gente não aguenta 2 anos desse. Sim. Aí você acelera aquele processo de inovação, de implantar tudo que vem sendo semeado. Porque, assim, na nossa vida, o plantio ele é constante, de coisas boas e ruins. Cursos, ver um colega fazendo bem, ao tempo todo está sendo... Mas por que não frutifica tudo? Por que não germina tudo? Porque existe a maturidade, existe a energia que eu ponho, o foco, né? E aí, quando vem esses momentos, Paulo, aí é onde a empresa você tem que pôr tudo, você tem que abrir a mala de ferramenta realmente e aí tem que acelerar os processos. E aí, esse ano foi muito importante. Só que quando tava lá, a gente não vê assim, né? Quando você tá lá no... Você olha só o problema ali, né? Puxa vida, cara, que ano ruim. Hoje eu vejo que ano bom, né? O Beneir, né? Poxa, que ano bom, né? Foi só esse ciclo. E realmente, após acelerar esses conceitos, essas técnicas, o que a gente já vinha aprendendo, do primeiro semestre de 2024 ainda foi ruim, porque algumas dessas conjunturas ainda permaneciam, mas aí o segundo semestre de 2024 já foi excelente. E esse ano, graças a Deus, é o trabalho da equipe, né? O mercado também está promissor. Aí a coisa realmente, eu acredito não. Esse ano a gente vai chegar realmente no melhor número da história. Legal. Com certeza, o primeiro semestre já está com upgrade, com gordura já. Então, com certeza,
do pior ano da história. Em 2 anos a gente vai estar no melhor ano da história, já pensando em faturamento e resultados. Não tem dia sem noite, né? Não tem, exatamente. Dia sem noite. E uma coisa, isso o Maxwell fala, e quando, por exemplo, agora tivemos pessoas da fábrica, né, que foram fazer o treinamento, e aí é uma pergunta para você, Maxwell, como é que você consegue transmitir isso? Porque as pessoas estão na mesma garra, assim, ó. Tipo assim, cara, não, nós vamos dobrar aqui a produção. Então, como é que você consegue transmitir isso para as pessoas? Quando, assim, eu sempre falo que tem algumas coisas que puxam, né? A gente acabou de falar da dor, né? Dos números. Mas a gente está sempre sendo puxado, né? Quando você tem uma boa índole, né? E trabalha direito, sempre vai aparecer esses anjos aí que te puxam para frente, né? E um deles é um bom colaborador ambicioso. Esse cara te puxa. Porque como é que você fala para um vendedor que ele não pode vender? Eu tenho uma vendedora lá que a gente fez a meta no início de ano, e aí eles ensinam, né, que a meta tem que ser smart, né? Específica, né? Isso aí, Roy. Tem seu tempo, tem que ser atingível, né? Aí fica essas coisas gravadas lá, né? Esses conceitos de gestão, né? E aí ela colocou uma meta lá de dobrar. Eu falei, meu Deus, como é que eu falo para ela que ela não pode dobrar a meta? Que é a produção. Porque tem a produção, Sim. porque tem o capital, porque nosso negócio, como ele é muito commodity também, né, insumo, então quanto mais você vende, mais dinheiro você precisa, né? Mais capital você precisa de giro. Então, isso também não está disponível do tanto que você quer, né? Então é uma série de coisas, logística, né? Produção, né? Maturidade de processo, né? Então, mas como é que você mata um vendedor falando que não pode dobrar? Então, nessa hora, ele te puxa, né? Um vendedor que fala, não, e esse ano foi um ano legal, que a gente fez as metas diferentes, né? A gente vai aprendendo com outros gestores, gerentes que vieram de outras empresas, vai trazendo culturas novas, né? E a gente sempre fazia uma reunião ali, eu, sócio, tal, as metas é essa, tal. E esse ano a gente fez diferente. Não, deixa eu ouvir. Você fez isso, nessa linha, nesses produtos e tal. E faturou tanto. O que você quer faturar esse ano? Um por um. Fez perguntas, 6 vendedores. Né? Fez perguntas. Agora está no 7º, junto com o nosso coordenador comercial. E somei e deu uma meta na minha mente. Falei, tá ótimo. Então tá bom. Eles já fizeram um acordo, né? Só que a ideia não foi tua, né? Não foi. Parece que a não gente foi, conversa, né? né? Porque assim, se você dá o norte, não digo que a responsabilidade é sua, mas se o cara não atingir, fala assim, mas esse cara também colocou uma meta que eu não consegui. A culpa é dele. É a culpa dele. Agora, se ele coloca, é outro engajamento, né? Ele coloca. E aí é uma coisa interessante, né? Porque hoje em dia tem muitas técnicas, né? Digitar no qualquer... Né? Você vai ver muitas técnicas. Mas tudo que ele falou tem Dale Carnegie. Mas isso já está incorporado na forma, na gestão dele. Então a gente costuma dizer que não é você que vai se adequar ao jeito da Dale Carnegie. A Dale Carnegie vai entrar dentro, né, da forma de trabalhar. Legal, hein, cara? E deixa eu... Uma coisa que é interessante, né? Porque assim, você falou várias vezes dos anjos aí, né? Vários anjos entraram na vida e tal, né? Eu chamo esses anjos de mentores, né? Que às vezes você tá com o ouvido aberto, você escuta o cara falar uma coisa, né? Você tem um insight, você faz. Mas muita gente passa o cavalo arriado na frente e ele não olha para aquilo ali como uma oportunidade, né, cara? Qual que é o papel dessas pessoas na sua vida, assim, cara? E como que você... se prepara também, né? Porque a gente fala muito nos cursos ali. Você tem que ouvir, tem que né, entender o que as pessoas estão falando e a partir dali tomar ações, né, cara? Como que é o papel dessas pessoas aí na sua vida, velho? Paulo, cada hora é uma pessoa, pode ser um podcast, né? Eu assistindo o podcast dos 2 colegas anteriores, eu fiquei realmente muito grato de poder ter ouvido, né? Ouvi-los, né? E que riqueza, né? Parabéns pelo AgroResenha, parabéns pela, assim, o conteúdo, né? E como a gente vai... Eu já tô com um caderno ali e vou anotando, porque, assim, são muitos insights que vai tendo. Então, pode vir de um podcast, pode ser um livro, pode ser uma pessoa. Então, na verdade, as intuições, assim, tem de várias origens, né? Pode vir de várias formas, né? Mas o mais importante que eu percebi é como é que está meu estado de espírito, como é que está o meu momento para receber isso aí. Porque esse cavalo que está passando arriado, alguém imaginava assim que algo tão grandioso poderia começar de uma forma tão simples?
Naquele momento que está começando, ninguém imagina onde chegaria, né? Uma vez eu vendo a história da Coca-Cola, né? O cara tava lá com um farmacêutico, um caldeirão lá, não sei quem conhece essa história, né? E aí o cara vendeu lá o caldeirão e o xarope. Vendido na farmácia. Na farmácia, né? E o cara falou, não, isso não dá certo não. E vendeu lá os insumos de uma forma, e era a fórmula da Coca-Cola. Então, quem imaginava naquele momento que essa era a fórmula da Coca-Cola? Então, com as boas ideias, os bons negócios, as boas intuições, elas estão passando. Então, só que quantas passaram que a gente não viu? Um comentário, né, que alguém fez de um produto, de uma demanda, de um nicho. Então, acho que está muito ligado ao seu momento. A sua vibração para captar isso. E aí entra algo que está muito pessoal, que é o seu ego, né? Como é que eu estou enxergando, como é que eu estou ouvindo, né? E aí algo que a gente também aprendeu muito, né? A escutativa, né? A gente vai falar isso o tempo todo, a escutativa. Mas uma coisa é você ouvir a palavra, escutativa, né? Você vai adicionar, tem um significado, mas vivenciar isso. O momento em que realmente essa escuta tem que ser ativa. Como é que isso acontece? Porque a grande ideia pode estar ali fora. Pode estar agora. Mas como é que está a minha escutativa agora? Então, acho que realmente você estar sempre aberto, estar sempre se posturando, né? A postura mental aberta para inovação, para ouvir qualquer pessoa que seja. Muitas das vezes a ideia vem de dentro do seu colaborador, dentro do seu negócio. Muitas delas vêm dali, do seu cliente, né? Eu acho que, pensando no cliente, eu acho que a grande sacada, que não é a grande sacada, é ouvir o cliente, né? Ele tem as respostas, o que ele quer. E ontem mesmo eu vinha de nós ontem fechamos com um grupo de produtores, né? Uma assistência e um produto, um serviço e um produto nosso de nutrição. E antes de ir para lá, eu pensei, como é que nós vamos fechar esse negócio, né? E poder mostrar todo o nosso portfólio de serviços e soluções através do produto. Como é que pode ser? Pensando e na a gente vai estratégia. conjecturando, né? Acho que com 20 minutos de conversa ele já contou. E o que ele conta? Necessidade. Necessidade. E um dos desafios que eu vejo hoje, realmente, no nosso negócio, não sei, em outros, mas no agro, é que muitas vezes ele conta, mas ele não conta assim, ó, eu preciso disso, o meu parâmetro é esse, o meu resultado é esse. Não é assim. Ele vai reclamar. Ele vai reclamar, muitas vezes ele reclama de algo que realmente não faz... faz sentido, porque é uma dor dele, mas não é impactante no negócio. Mas você vai conversando com ele, o segredo está só no cliente. Tem que saber ouvir o que ele não disse, né? É isso aí. O que está por trás, o que ele não disse e qual a relevância que aquilo tem. Mas ele vai te contar. Se souber fazer as perguntas certas. E quantas vezes a gente chega querendo colocar esse serviço, esse produto, aquilo que é realmente bom, mas se não entender qual que é a necessidade dele e traduzir isso realmente, e às vezes num desejo ou numa necessidade, a gente não consegue traçar o produto certo ou o serviço certo, e se isso não vem, a experiência dele não vem. A experiência positiva não vem. Então, o que mais hoje nós estamos trabalhando é a questão da experiência do cliente. Porque hoje as pessoas realmente estão muito corridas, tem pouca paciência, pouco tempo, muita informação, não tem tempo, a gente não tem tempo, né? Então, hoje as pessoas buscam experiências. Boas experiências. E ouvindo o Maxwell falar, a vivência prática, né, de um dos princípios que o Dale Carnegie, né, o velho Dale Carnegie, deixou, torne-se verdadeiramente interessado no outro, né? Se você lê o livro, você sabe disso, você adquire um conhecimento. Mas qual é a diferença de ler o livro e ir para um treinamento? Porque lá você vai ajustar suas atitudes para conseguir fazer isso. Porque você falou do mundo corrido, a gente anda ansioso, não tem tempo, você não quer esperar uma resposta no WhatsApp, você já quer ligar logo para resolver. Então, como é que eu treino isso, né? E uma outra característica para treinar isso é não ficar isolado. Você falou de várias vezes, vários problemas e desafios. Vamos para um ambiente que tem outras pessoas, outros gestores, outros empresários com o mesmo desafio e vamos ver, né? Mas tem que ter essa atitude de estar aberto, né? Para aprender. E aqui eu já queria aproveitar esse momento e agradecer. Agradecer o Luciano Rezende, que foi colega do Mato Grosso, da Nutripura, que ao ouvir o podcast dele antes de ontem, e o negócio nosso foi fechado ontem, ele falou disso. Foi mesmo.
como você manter uma escuta ativa. Porque uma coisa é você falar disso fazendo o curso, daí a turma é muito boa, o lugar, né, lendo livro, em casa. Mas na hora, e ele fala muito de assim, como você receber uma fala ou uma frase negativa do cliente, algo que você não concorda, algo que você não quer ouvir. Você deu uma pancada ali. Uma pancada. E ele, né, vocês falaram disso aí, de travar a mente. E ele falou disso aqui, né? Eu nunca esqueci. Ele falou, cara, se o negócio estiver ruim, você não tá vendo que você não tá ouvindo, bebe água. Bebe água, pensa, mas não continua falando que vai dar errado, né? E a gente teve momentos assim ontem, né? E aí, não, água. Você tem uma água aí? Então, assim, então, como é que é a forma da gente acertar e fazer isso na hora certa? A gente tem que estar se alimentando o tempo todo. Porque a gente não lembra de tudo que você escuta. Uhum. O podcast que eu ouvi aqui, a gente vai gravar 5%, que eles falam, né? Os psicólogos, né? Psicólogo, né? Grava 5%. Mas se eu tô todo dia me alimentando disso daí, eu vou acabar tendo sempre informações para usar no dia. E eu tinha acabado de ver essa, e foi importante. Então, é estar bebendo de informações boas, de colegas com experiências práticas, como a gente tem vivido aí, e isso ajuda demais. Legal, cara. E tem um negócio que é o seguinte, né? Você trabalha num setor, nós estamos no agronegócio, você especificamente está trabalhando ali na área de pecuária, né? Acredito que pecuária de corte, pecuária de leite, né? Aqui na região tem bastante. E, assim, as coisas foram mudando ao longo do tempo, né, Maxwell? Assim, eu trabalhei muito tempo em pecuária também, a gente vê que as coisas estão mudando, porque hoje, cada vez mais, o mercado está mais exigente, né? Tem várias obrigações que o produtor deve seguir. E você está nesse meio aí, né, cara? Há 20 e tantos anos. Né? Quais foram as principais mudanças que você viu no setor e que impactou diretamente assim, no seu negócio? Informação, concorrência, né? A disponibilidade de concorrência. Hoje eu falo que há 23 anos atrás, se você desse atenção ao produtor, visitasse, você tinha muita facilidade, você era recebido na fazenda. Uhum. Às vezes o dia que você ia lá, você era bem recebido, você era esperado, né? Hoje os caras não te recebem mais. Porteira fechada. Porteira fechada. Realmente, e isso aconteceu porque eles não conseguem trabalhar, porque são muitas empresas. Muita oferta, são muitos produtos, né? O portfólio hoje de produtos na linha de pecuária, por exemplo, a agricultura não é o nosso foco principal, é pecuária, a não ser, por exemplo, ramo de sementes voltado a produzir silagem para o gado. Uhum. Então, assim, a agricultura é mais voltada para a pecuária. Mas falando só de pecuária, sei lá, centenas, milhares de produtos. Então, todo mundo precisa, né, tem seus números, né? Então, o cara recebe realmente o produtor recebe muita visita. Então, isso realmente foi desafiador. Como ser interessante, como ser atraente neste mercado de hoje. Pelo próprio WhatsApp, isso mudou muito. Antes você ligava, hoje é engraçado, né? Você liga, o cara não te atende. Você manda mensagem e te responde na hora. Ou você manda um posso te ligar? Ou posso te ligar, né? E isso hoje realmente tem que até lidar bem com isso. Porque a gente já começa a se cobrar também, né? Talvez nessa uma hora aqui de podcast, alguém não sabe o que a gente está fazendo, né? Mas o Maxwell não me responde, que isso? Então, assim, a gente está muito pressionado com ter que responder com qualidade, né? Então, isso foi uma coisa que mudou muito. Então, aprender a comunicar com o produtor pelo WhatsApp. E quando você passa uma proposta e ele não responde? De morre de coração. E é dia 30 do mês. Você não sabe se vendedor tá lá. Se ele já fechou, se ele está pensando. Então, assim, lidar com essas emoções, lidar com essas técnicas, né? De mandar mensagens atraentes, então a gente tem que se reinventar. Então, a maneira de se comunicar com o produtor é diferente, mudou muito. A maneira de abordar ele na fazenda é diferente. Então, a comunicação mudou. Outra coisa que mudou foram as escalas, né? Antes eu me lembro que um produtor de leite, por exemplo, se você faturava 10 mil reais para ele por mês, era um bom faturamento, né? Hoje as escalas aumentou muito. Esse mesmo produtor fatura 30, 40, 50, tem produtor de 100, muito mais, né? Uhum. Então, as escalas mudaram, né? E isso te demanda muito mais processo, muito mais capital, muito mais gestão, muito de coisas a mais, né? Uhum. Que vai nos exigindo também. Então, a mudança de escala, o lucro diminuiu muito, a margem de lucro
A última linha ele sempre vai estar cada vez menor, assim, conforme o segmento que você está, né? Tem segmentos de maior valor agregado, outros menos. Mas a tendência é isso, a gente conversa com outros segmentos também, a tendência é isso, porque a concorrência aumenta, né? As demandas aumentam, mais gente vendendo, né? Então, isso é normal. Então, o lucro diminuiu, as escalas aumentaram, a comunicação mudou, e com isso ele tem que produzir mais. Mas só que abre outras oportunidades também, porque eu me lembro que há uns 15 anos atrás, não me lembro exatamente, ou mais, quando um laboratório veterinário lançou um princípio ativo para controle de carrapato. Naquela época nada funcionava, aí eles lançaram essa molécula nova e era muito caro. Era muito caro. Nossa, você tinha que fazer palestra, muito esforço para vender, né? Hoje, o mesmo produto desse lançado, você às vezes já começa o mercado com muito mais escala de venda. Porque Quando já tem demanda. Então, assim, as demandas por tecnologia, porque não tem como produzir hoje sem tecnologia, sem investir. Então, abre-se também outras oportunidades, né? Tá mais concorrido, mas tem muito mais janelas de oportunidade de faturar mais, de crescer mais. E também a gente está numa época, né, Maxwell, que às vezes você era o vetor da novidade. Aí quando você chega na fazenda, o cara já sabe. Já sabe. Porque ele já recebeu de outras maneiras, de outras formas, ele já acessou um canal, ele já acessou um site, né, cara? Então isso também te força a ser um vendedor ou alguém melhor, né, cara? E você me fez lembrar da história de que Dale Carnegie sempre disse, né? E tem um treinamento de vendas específico. Você se tornar hoje é muito mais importante você se tornar um parceiro confiável, né? Que ele faz negócio porque confia em você e não porque você sabe explicar o produto, porque isso num clique ele às vezes sabe mais do que o próprio vendedor, né? Realmente, é o que a André falou, que você perguntou aí, Paulo. Acho que seja um daqueles anjos que te puxa, né? Porque a concorrência é um anjo que te puxa, né? Sim. A informação é algo que te puxa, porque se eu dominava isso antes, né? Eu lembro que quem realmente dominava a informação era o centro da rodinha, né? Hoje basta você dar uma distraída, você já digita aqui do lado e a IA te responde tudo, né? Então isso realmente não é diferencial mais. Não é diferencial. Mas também te puxa a buscar realmente estar informado, né? Pelo menos no básico ali. Mas eu acho a grande pegada hoje com o produtor é realmente você ser um parceiro de negócio, como a Andrea falou. E aí volta, né, pro nosso primeiro valor, confiança, que a gente acho que tem visto muito aqui, a confiança. E a confiança, ela vem quando você pensa no negócio dele. Entende essa dor, entende essa necessidade. E é difícil fazer algumas coisas, viu, Paulo? A gente que tem número, tem meta, vive do comercial. Mas e quando seu produto não é o mais adequado para aquela situação, você tem que falar assim, não é. E aí? Tem que ser íntegro, né? Essa integridade. Quem está no comercial sabe disso. Você tem, por exemplo, uma meta de um produto com um parceiro. Você tem que gerar, pode estar vencendo. Mas ele não é o mais adequado para aquela situação. Como é que lida com isso? Como é que você ganha confiança? Então, realmente, a gente tem que estar tem que ter muito valor nessa hora. Talvez mostrar as diferenças e, às vezes, até o produtor, o cliente, ele acaba optando pelo seu, sabendo que foi transparente. Não, tá bom, mas para não sair da parceria ou para ficar aqui dentro. Então, assim, esse é um desafio. Além da informação, é conseguir colocar realmente o que é melhor para ele. Esses dias aconteceu, né? A gente tinha um produto, né? Era uma caixa de autosservice, né? E assim, como eu sou produtor também, e como eu também gosto de gente, a gente se põe no lugar do outro, né? Qual que é o princípio, né? Tá lá, né? Se colocar no lugar do outro. E por ser produtor, isso pesa mais ainda. E aí tinha uma caixa de autosservice, que é onde os animais servem à vontade. E aí a gente tinha uma caixa que tinha uma metragem, né? E tinha uma outra caixa da concorrência que tinha a mesma capacidade, mas o dobro da metragem. Então ele conseguiria servir mais animais e o dinheiro ia só dava para comprar uma, né? A nossa, né? A dele. Enfim, então, assim, eu acho que no final as decisões do dia a dia tem que ser pautada nos valores. E aí eu falei, não, compra lá. A nossa não. Então
né? Eu acho que tem que ser por aí. E isso é confiança. E isso é fazer descer os valores que fica, às vezes, em cima da mesa ou na plaquinha na parede, na prática, né? Na prática. Porque escrever e colocar na parede é fácil, né? É fácil. Difícil Viver isso, não você só viver, mas as pessoas, seus colaboradores ver isso em você. E os clientes também ver isso. Isso aconteceu também em situações em que você tinha um produto que, como ele consumia mais, o seu faturamento naquele mês seria X. Mas tem um produto que consome menos, que dá menos faturamento, mas dá mais lucro para ele. Dá mais custo-benefício. E tem uma situação dessa no ano passado que o vendedor chegou, tal, colocou, e vamos fechar. O negócio estava fechado. Eu falei, olha, esse negócio é muito bom. Vai funcionar, vai ganhar peso, vai dar lucro. Mas o que mais encaixa para ele não é esse. É um que, em vez de comer 4 quilos por dia, vai comer 1. E vai custar 30% do valor. Ah, mas como é que eu faço? Eu falei, propõe, dá alternativa, né? Se ele topar, e ele topou, e realmente os resultados foram muito bons. Então, nessa hora, eu acho que é essa confiança que vai também trazer essa parceria de negócio. E você vai ganhar, aí o que eu enxergo? Você vai ganhar no todo. Sim. Porque esse item é um item do portfólio. Mas como é que eu vejo, e é uma maneira que a gente vê hoje cliente, como é que eu vejo o cliente como um todo? Porque o negócio tem que ser bom para os dois lados, né? Então, esse cliente, se ele precisa dar uma rentabilidade também. Se for um cara que só, né, a gente não consegue ter lucro, só entrega, fica mais difícil, né? E isso, inclusive, é uma das coisas que o treinamento que você fez, que é o de negociação, né? A gente fala muito isso, né? Não é... A negociação parece que sempre um tem que ganhar e o outro perder, né? E aí você vai entendendo como colocar isso. Porque às vezes o empresário, o gestor, tem esse valor, mas não consegue colocar na prática. Por uma cultura, né? Então, você já vai falando e mostrando, né? Como é que eu tô colocando isso na prática. Sim. Porque no primeiro momento parece que você tá perdendo, né? Sim. E o sentimento de perda é muito ruim pra gente, né? Você, puta, podia ganhar aqui, mas quando você coloca o valor acima do negócio, aquilo ali que parecia uma perda, na verdade ele é um ganho no futuro, né? E a maior parte das pessoas não pensa no futuro. Ela pensa no curto prazo. Especialmente se ela tá com a corda no pescoço, né? Que é muito comum também, né? Então... E o maior ganho, né, também tem a ver com um exemplo, né? Isso, exatamente. A gente começou falando de treinar pessoas. Quando o Maxwell fala um não para aquela situação, ele tá treinando o vendedor que tá ali olhando. Exatamente. Que daí o principal treino é esse, né? Na prática. E, Maxwell, pra gente ir caminhando pros finalmente aqui, cara. Teve. Assim, já tá acabando? Pois é, você vê, já passou quase uma hora. Acho que a gente tá só começando, tá só aquecendo. Achei que ia começar ainda. Cara, a gente falou muito de liderança aqui, né? Que você comentou, né? De todo aquele processo que você teve de vamos dizer assim, passar o seu conhecimento, porque não é passar o produto, né? É você passar o jeito que você faz as coisas, como você acha que são importantes de serem feitas, né? O que você teve que desaprender como líder e reaprender para aplicar no seu negócio, cara? Olha, o que eu tive que aprender foi aprender a fazer reunião de vendas, que é o meu negócio, né? E criar isso com uma frequência. Eu tive que aprender a fazer reuniões produtivas, fazer reuniões engajadas, que é um grande desafio. Eu conversando com amigos, né? O que é mais difícil? Como é que você mantém uma reunião que tem que ser semanal, toda semana, ou que seja todo dia, interessante? Porque hoje você pega um post do YouTube, pega um trecho da fala do Paulo ali, dá uma resenha. Mas porque, na verdade, a essência não vai mudar muito. O que tem que fazer no dia a dia é a mesma coisa. Poucas coisas vão variar. Mas como é que eu vou me tornar interessante, tornar uma reunião produtiva, uma reunião motivada, com uma frequência? Porque o ser humano ele não é de rotina. Assim, quando falar de mudança, né? E se você vai numa loja de roupa, toda a mesma roupa, a mesma loja, o mesmo lugar, o portfólio é o mesmo, o layout é o mesmo, o ser humano gosta de mudança. Às vezes você muda só de lugar, as coisas vêm demais, né? Porque o ser humano gosta de mudança. Então, como é que você faz para mudar isso? E uma reunião improdutiva, a gente sai com uma sensação de pessimismo, né? De incompetência. Perdeu tempo ainda, às vezes. Né? E o povo assim, não, beleza, então na próxima. Então, isso realmente é algo desafiador, que eu tenho que aprender todos os dias. A cada reunião, a cada encontro com os nossos colaboradores. Isso eu tenho que aprender. E o que eu tive que desaprender?
a ficar falando demais. Aliás, eu ainda estou desaprendendo. Porque quando há uma participação, quando há uma exposição de quem está ali no grupo, né, é muito mais gostoso, né? Olha, esse bate-papo aqui está excelente porque é a 3, né? Se fosse só uma palestra, né, seria diferente, né, Paulo? Sim. Né, André? Então, Sim. isso é algo que eu estou desaprendendo. Nossa, aí termina, nossa, acho que eu falei demais ainda, para menos. Mas é treino também. Claro. E é a característica de ser doador, né? Mas tem uma outra coisa por trás disso, aí voltamos lá na história do conseguir desapegar e treinar outra pessoa, que é nem sempre o líder tem todas as respostas. Sim. Então, às vezes, o falar demais é esse senso de achar que, não, se eu falar, eu já sei o que é para fazer, né? E às vezes não. Então, esse é um grande... Que no treinamento, toda hora a gente tá... Né? Você muito mais escuta do que fala. É isso né? aí. Isso aí. Tem até tempo para falar. As reuniões suas tinham que ter o sininho. O sininho 20. lá. Mas é engraçado, se você olhar a minha mochila, tem um reloginho dentro. Né? Ah, tem um cronômetro? Tem, mas tem dia que eu não vejo o cronômetro. Então, assim, realmente é muito treino. A gente mudar uma característica, um hábito, a gente é muita determinação, é muita prática para mudar aquele hábito. Porque o hábito já vem de quanto tempo? Então, e outra coisa que eu tive que aprender, Paulo, também, assim, isso eu não vou deixar de passar hoje aqui nesse... Às vezes a gente gasta muita energia, sofre muito, perde muito tempo. Mas muitas vezes você está com a pessoa errada, no lugar errado. Despertar. Que, na verdade, o que a gente fala aqui não tem nada de segredo, né? Não tem nenhuma novidade, mas para mim foi diferencial. Cada função na empresa, cada cargo tem uma característica imprescindível para aquele cargo. Então, desenhar isso juntamente com o líder. Vamos contratar. Bom, vou contratar para ser balconista. O que o balconista tem que ter de forma imprescindível? Boa comunicação, ele tem que ser um cara desprendido, inovador. Energia alta. Energia. Ele tem que ter disposição. Então você vai colocando algumas características ali. Ah, tem que ser honesto. Não, honesto é pré-requisito em todos os cargos. Corta. Ah, ele tem que... Então tem coisas que não é... acho que é básico. Então isso a gente não fala. Então você elege ali 2, 3, 4, no máximo 5 características e põe. Agora vamos jogar para o mercado. Vamos jogar para o universo. Nós vamos dessa pessoa aqui. Ó. Aí chega e tal, vai ficando ali. E a gente vai deixando, né? Esse é um erro. A gente vai deixando, né? Colaborador no lugar errado, né? O jogador na posição errada. Mas a hora que você pega de novo aquele requisitos do cargo, né? Características. Todos que não deram certo não tinha característica daquele cargo. Então a gente começou a investir muito nisso. E investir e dar um tempo para isso. Pra gente, porque uma entrevista, currículo, você não consegue acertar sempre. Tudo, né? Vai melhorando, mas você não acerta. Mas pegar aquilo e começar a falar, não, eu tenho um tempo para avaliar isso aí. Pessoas certas, com as características certas no lugar certo. Isso foi algo que a gente começou a fazer de forma mais forte. Depois, treiná-las realmente de como tem que ser. E quando você conecta uma pessoa com as características certas, no lugar certo, gente, é muito mais fácil trabalhar. É muito fácil. Às vezes a gente ficava com a sensação, eu ficava com a sensação de que o treinamento estava ruim, que eu não tinha técnica. Mas muitas vezes não estava bem encaixado. Então isso, quando você tem isso bem encaixadinho ali, a coisa anda, a coisa vai muito mais rápido. Aí a gente consegue aplicar realmente. Sim. É a segurança para tomar essa decisão, né? Quem fica, quem eu vou investir, quem eu preciso só ajustar. Inclusive lá na Rural Forte são mais de 20 líderes já, né, passaram ali e fizeram treinamento. Fora a influência que é uma coisa assim, quem Dale Carnegie trabalha assim há 113 anos já, né? Que é por recomendação. E o Maxwell hoje é uma referência lá em Pontalina. Mesmo as pessoas que as pessoas que já vieram ali foi por influência do Maxwell, outros empresários, outros gestores, e mesmo quando vem outras pessoas que indicam, as pessoas voltam no Maxwell e falam, e aí, Maxwell? Né? Mas por quê? Não é porque o Maxwell é uma referência na prática, de colocar, as pessoas viu a mudança dele, viu a mudança dentro da empresa, né, também. Sim. Legal. Que é o exemplo, né, que a gente sempre fala aqui, né? O exemplo sempre arrasta, né, cara? E que lição, cara, que você pode deixar aí pra gente, que você aprendeu ao longo dessa jornada aí de transformação, de empresário, todo esse
essa história bacana aí que você trouxe pra gente, cara. Paulo, a maior lição que eu deixo aqui para os colegas, né, para quem está ouvindo isso aqui, é que a nossa vida, o nosso crescimento empresarial, ele é acompanhado pelo nosso crescimento como pessoa, pelo nosso crescimento como gestor, mas principalmente com o nosso crescimento espiritual. À medida que você vai crescendo nessas áreas, a sua empresa vai crescendo. E por que eu falo espiritual? Dentro do espiritual existem vários pilares, mas tem 2 deles que eu venho crescendo a cada dia. Meu sócio, nós estamos crescendo e isso foi refletindo nos negócios, que é eliminar o ego. Quando a gente fala assim, como é que avalia se alguém é evoluído espiritualmente ou não? É difícil mesmo. Evoluído no mercado é fácil, ver qual que é o market share que ele tem, o share números, que ele tem, os números. Ou beleza, né? Então, coisas palpáveis. Mas como é que eu evoluo se alguém... Como é que a gente faz uma avaliação? E uma delas que é saber como é que está o meu nível de ego. E o ego é justamente que atrapalha ouvir, fazer uma escuta ativa. O ego é o que impede eu estar realmente captando uma boa ideia. É o que me impede de várias coisas, de fazer uma boa conversa, de criar aquela conexão que nós falamos aqui para ter um bom feedback, para que ele realmente entenda. Então, assim, tem várias manifestações do nosso ego que impedem a gente de crescer. Então, à medida que a gente vai eliminando esse ego, vai ouvindo, vai se conectando, vai estar disposto a aprender. Quantos ainda não, acho que eu já sei isso aqui. Isso é ego, né? Ou a minha ideia é melhor, né? Despreza o que o cliente está querendo falar. Olha só, isso é ego, né? Eu querer ele já levar a solução e não ouvir ele. Então tem várias facetas aí do ego que impedem a gente de crescer. Então, à medida que a gente vai eliminando esse ego, vai matando esse ego, a gente vai crescendo espiritualmente e isso vai refletindo na empresa, nos negócios. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu deixo como lição já é bíblico, né? Serás como tu credes. Tudo que eu consegui, tudo que a empresa conseguiu, essa virada de chave de 2023, de 2017, de 2000, tem outros 2000, viu? Que foram a gente fez uma linha do tempo recente, né, com os marcos aí. Todos eles vieram, as ideias, as pessoas, os fornecedores, os parceiros, tudo que tirou a gente daquela situação e reverteu, vieram quando a gente estava com uma crença muito forte que ia dar certo. Acreditar. Então, a mudança não vai vir com... O que mudou, por exemplo, nessa virada de chave de 23 para 25, não foi... Porque a queda das commodities, o milho continua caindo de preço. Você compra o milho cai. Você não compra o farelo sobe. A soja, isso não vai continuar. Mas o que me fez não perder dinheiro mais em 2025, 2024 no final, e de 25 a gente não perdeu? Trabalhar com hedge, com proteção. Então, naquele momento, eu falei, nós temos que dominar o mercado de grãos, mas não o mercado se vai subir ou baixar. Mas eu tenho que estar protegido. Eu preciso fazer isso. Vai dar certo. De que forma eu vou fazer? Então, é acreditar que existe uma solução. A hora que você coloca isso como crença, como força e como determinação, e tá aberto para isso, de repente alguém tá falando. Pois é, cara, eu trabalho com as proteções de mercado, uma empresa tal, que dá assessoria, aparece. Sim. Ou você vai abrir o Instagram e fala, nossa, essa empresa é interessante, vai entrar em contato e começa a aprender aquilo ali. Então, essa crença de que como é que essas coisas podem dar certo, né? As outras variáveis que influenciaram, por exemplo, nessa mudança aí, que nós falamos, né, de queda de preço, né? A inadimplência mudou? Tá, a gente está num ano difícil, Paulo. Muita RJ surgindo, né? Como eu te falei, as cifras são maiores, né? Então, eu tinha um produtor que tinha 10 mil por mês. Então, ele ficava 2 meses comprando, era 20. Se eu tenho um de 50, hoje é 100. Então, assim, o crédito hoje... Mas sempre teve problemas de crédito e sempre... Tem épocas que mais, menos, como 23 foi ruim, mas continua. O que mudou? Mudou foi a gente. Nós fizemos, então, em 2023, passamos 3 meses fazendo isso aí, a terceira grande revisão de política de crédito. A primeira foi lá em 2000 e pouco. E essas grandes revisões passam porque os números são diferentes, as cifras são diferentes,
A maneira como lida com esses clientes são diferentes, a maneira de fazer as consultas, o aprofundamento. Você tem uma ideia, Paula? A gente tinha, às vezes, até uma dificuldade de chegar para o cliente e falar: eu preciso do seu imposto de renda, eu preciso de foto, preciso que você assine aqui. Era coisa tabu para nós. Na revisão, virou baixa, para até tantos mil tem que fazer assim, de tanto a tanto. Então, assim, é acreditar que você pode mudar. E aí, o que precisa para mudar vai vir. Vai vir de uma forma ou de outra. Então, a grande lição é: elimine o ego, que tudo vai aparecer, tudo vai dar certo. E acredite. Acredite que tudo que está faltando vai vir também. As ideias, as soluções, as pessoas, os bons colaboradores. E essa energia, transmitir essa energia para os seus colaboradores, para a sua equipe, ela é decisiva, porque realmente eles espelham em você. Eles espelham você porque às vezes eles tenham uma manhã que amanheceu não tão boa, possa ser revertida e ter um ótimo dia, e fazer bons negócios, e chegar em casa mais feliz. E às vezes você tem esse papel de fazer isso. E isso eu hoje faço melhor. E não abro mão. De que se tem uma pessoa ali, um colaborador, se tem um cliente que está precisando, que às vezes o problema dele não está nem em números mais, é autoestima ali, realmente um negócio que está... Vamos lá, não é assim não. O que tem de oportunidade? Vem cá, olha isso aqui. O cara fez comigo, ó, 23 anos, só um ano, tá vamos lá. Tá bom demais. Então o que fizeram comigo, eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que contribuir, e a gente pode ser esse agente, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa é a lição e a nossa missão aqui, como pessoa, como empreendedor, como dono dessa empresa. Bom demais. Bom demais. E aí, André, o que você achou dessa conversa? Foi mais ou menos, né? Foi muito boa. Quem tiver com os ouvidos atentos, né, Maria, vai aprender muito com essa conversa. E agradecer o Maxwell a confiança e na Dale Carnegie como parceiros aí de negócio de vocês há alguns anos, né, Maxwell? E também em só te ajudar a ser esse agente transformador dentro da tua empresa, dentro da comunidade, dentro da região ali que você está, ser um grande incentivador ali de pessoas. Então, obrigado pela confiança. Muito bom, cara. E obrigado aí... também, Paulo, porque de conduzir, de sair lá da tua terra, né, vir para Goiânia, eu tô achando que você vai ficar por aqui. Eu gosto de Goiânia, viu? É Eu gosto bom, de Goiânia. né? Goiânia é bom demais. Não que Cuiabá seja ruim, mas aqui é muito bom. Eu também não posso dizer, né? Também gosto muito de Cuiabá, morei lá há muito tempo, mas Goiânia é bom, tá no coração aqui, né? Ô Paulo, tem uma frase que eu sempre utilizo, né? Que veio até na minha filosofia de vida, que é: como te perguntam como você está? Todo mundo pergunta como é que você está, tal, né? E eu sempre uso uma frase que ela encaixou muito bem e ela é coerente em qualquer momento da sua vida, seja no alto ou no baixo. A resposta é: cada vez melhor. Como é que você tá? Cada vez melhor. Porque se eu tô bem, eu posso melhorar. Sim. Se eu não tô bem, eu também posso melhorar. Então, eu acho que é um cumprimento positivo. E aí eu só lembrei disso aí porque você falou que gosta de Goiânia, né? Goiânia é muito bom. E Goiânia tá ficando cada vez melhor. Cada vez melhor. Talvez o trânsito não, mas se pensar em gastronomia, né? Cada vez segurança, melhor. Tem muita coisa boa que tá ficando. Aí, Goiânia tá ficando. Eu sempre gostei de Goiânia, mas tá ficando. Fica o convite, né? Tá ficando melhor. Vai que, né? Cara, muito obrigado por você ter topado esse desafio, né? Eu sei que você teve que deslocar para vir para cá, né? Isso deixa a gente muito orgulhoso, Sim. porque primeiro de tudo, né? Tempo, como você bem disse, é uma coisa muito importante pra gente. Não dá pra gente perder, né? E você dedicar aí pelo menos 1 hora de conversa, mais a viagem e tal, quer dizer que você, né, cara, quis estar aqui. Isso pra nós é muito importante, cara. E muito obrigado e parabéns por toda essa trajetória aí. Tenho certeza que o futuro vai ser ainda muito melhor. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Já aprendeu. Pegou. Já peguei. É isso aí, demais. Que bom. Muito bom. Quando a gente vai fazer uma conversa, sei lá, fazer uma apresentação, a gente acha que vai levar a informação, né? Dividir um pouco de você. Mas a gente revive tanta coisa, né? Você busca tanta situação e acaba aprendendo mais do que levando. Então a gente está aqui mais aprendendo com vocês aí, com esses momentos, do que levando. Obrigado, eu agradeço de coração, fiquei muito feliz com o convite. Confesso que me apaixonei pelo Agro Resenha já. Aí, ó. Rapidamente. Ganhou o convite, né? Ganhou. Tá louco. Não sei se pode passar na empresa, trechos ali, se tem direitos autorais, pode. mas já tô aí preparando para dividir isso com mais pessoas, porque realmente é apaixonante. Os conteúdos servem exatamente para isso. Eu falo sempre que o Agro Resenha ele é um levantador de bola. Quem tem que cortar é o ouvinte.
né, vai levar isso para frente. Então, exatamente esse é o propósito do negócio. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio até agora, eu já falei qual que é o propósito do negócio aqui. Então, se você curtiu, você está aqui com a gente, quer dizer que você gostou, obviamente. Então, cara, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha, a Dale Carnegie, a gente cresce na medida que você participa junto com a gente. Então, assine o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. A gente está em todos eles, né? E, cara, esse episódio aqui chegou até você por causa da Dale Carnegie Training. Então, se você está buscando melhorar o seu desempenho pessoal, profissional, da empresa, enfim, você viu aqui que tem muita coisa legal que acontece por trás das câmeras. Sim. Né? Que a gente fala. Então, já está há mais de 100 anos aí, como eu falei, velho, o Dale, ele bolou todo esse negócio, não é à toa que é um dos livros mais vendidos do mundo. O curso, muitas pessoas, milhares de pessoas ao redor do mundo já fizeram. Eu tenho certeza que você, se você fizer, vai ser muito bom para você também. Então, para saber mais sobre a Dale, só buscar por @Dale Carnegie Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, ou acessar o site, o www.dalecarnegiebrasil.com, tá certo? Pessoal, sempre finalizo meus episódios aqui com aquela frase de super sabedoria que a gente tem, que é o seguinte, cara: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Que tá tudo resolvido. Como evitar preocupações e começar a viver, isso aí. Entendeu? Muito bom. Vamos preocupar com a chuva, cara. Muito de bom, obrigado.